Fala galera, e aí, beleza? Galera, tô aqui para falar de um assunto sério: eleições. Todo mundo sabe, esse ano nós temos eleições, deputados, senadores, governadores e presidente. Muito importante. E o que eu quero falar aqui para vocês é como são eleitos os deputados, né, tanto estaduais como federais, né? Hoje nós temos 513 deputados na nossa Câmara dos Deputados. Mas você sabe quantos foram eleitos com seu voto direto? Quantos deles foram eleitos pelo povo, conseguiram se eleger diretamente pelo povo com o voto direto? Vou responder no final. Mas Bruno, como é que você está dizendo que foi eleito pelo povo? E tem como não ser eleito pelo povo? Não tem. Só que tem uma forma parecida de não ser eleito diretamente, que é justamente o que eu vou falar aqui: quociente eleitoral e voto de legenda. Explicar bem rápido o que são os dois. O quociente eleitoral é uma quantidade mínima de votos que cada deputado precisaria, na teoria, que isso não acontece na prática, para ser eleito. Como é feito esse cálculo? Todos os estados têm uma quantidade X de vagas na Câmara dos Deputados, que é definido por um critério constitucional, a nossa Constituição que vai definir. Por conta de população, vai ter um cálculo bem específico lá. Vou dar um exemplo aqui do meu estado, no caso do Ceará. Se eu não me engano, o Ceará tem 22 cadeiras para deputado federal, ou seja, são 22 deputados federais eleitos no Ceará que vão representar, né, o povo lá no Congresso Nacional. E como são eleitos esses 22? Será feito um cálculo dos votos válidos daquela eleição, da eleição corrente, no caso desse ano. Como são 22, esse valor desses votos vai ser dividido por 22. Exemplo bem simples. Vamos dizer que esse ano, aqui no estado do Ceará, tenha 2.200.000 votos válidos, né? Excluindo os brancos e nulos. 2.200.000. Vou dividir esse valor por 22, que são a quantidade de deputados. Então, dividir por 22, cálculo simples, vai ficar 100.000. Ou seja, na teoria, cada deputado, para ser eleito, precisaria de 100.000 votos. Isso na teoria. Mas na prática, não é isso que acontece. É aí que eu falo da questão de ser eleito diretamente pelo povo ou não. Por que existe isso? Por conta do voto de legenda, que é outro instituto que eu também vou explicar. O voto de legenda é o voto que você dá para o partido, não é o voto que você dá para o candidato. É o mesmo voto, só que antes de votar no candidato, você vota primeiro no partido. Se você for reparar, o número do presidente são 2 dígitos. Então você tem lá XX. O número dos candidatos a deputado federal são 4 dígitos. Só que antes vem os 2 números do presidente. Esses 2 números do presidente é o voto da legenda. Então, quando você vai votar para deputado, quando você digita os 2 primeiros números, automaticamente aquele voto já foi para o partido do deputado que você iria votar, ou a coligação a que ele faz parte, que é o aglomerado de partidos que se junta para lançar um candidato a presidente só. Então, o mesmo voto que você dá para o candidato, ele também vai para o partido. E é esse voto do partido que vai definir quantos candidatos daquele partido vão ser eleitos e quanto de voto cada um vai precisar para ser eleito. Entenderam? Vou dar um exemplo prático. O partido A teve 300.000 votos. Quanto que eu falei que precisava para ser eleito cada deputado? 100.000. Então, aquele partido X vai eleger 3 deputados do partido. Mas vamos dizer que nenhum deputado conseguiu 100.000 votos, que era o mínimo que cada deputado precisaria para ser eleito. Como é que vai fazer? Esses 300.000 vão ser divididos dentro do partido. E como é que vai ser feita essa divisão? Vai pegar os 3 primeiros colocados, vão completar os outros que não foram eleitos, vão completar o voto deles e vão ser eleitos. Então, é aí que eu falo que o voto ele não é direto. Porque o voto que eu dei para o Zezinho, que ficou com 2.000, 3.000 votos, na verdade, esses 2.000 votos vai ajudar a eleger o Joãozinho, que teve lá 40.000 votos e estava na minha frente.
Então é isso que acontece. E no Brasil, a maioria esmagadora dos deputados são eleitos dessa forma. Hoje nós temos 513 deputados representando o povo no Congresso Nacional, mas desses 513 que estão em exercício hoje, apenas 28 foram eleitos diretamente, ou seja, apenas 28 conseguiram votos suficientes para serem eleitos sem precisar do partido. É por isso que tem essa briga toda para se juntar vários partidos, os partidos maiores com alguns partidos, todo mundo brigando para se juntar, fazer coligação, porque é com a coligação que você consegue se eleger, porque os partidos mais fortes, ele consegue colocar artistas como o Tiririca, consegue colocar pessoas como o Celso Russomano, né, que foram puxadores de voto. O Tiririca, em São Paulo, teve quase 2 milhões de votos, mas ele só precisava de 360 mil, que foi o quociente eleitoral de São Paulo. Ou seja, os mais de 1,5 milhão de votos que ele teve, ajudou a eleger outros vários deputados do partido dele, que foram eleitos, alguns com um pouco mais de 20 mil votos, 30 mil votos. Porque na época, na primeira eleição do Tiririca, em 2014, não tinha ainda a cláusula de barreira, que está valendo agora, que só vão concorrer aos votos do partido os candidatos que atingirem, no mínimo, 10% do quociente eleitoral. Ou seja, no caso de São Paulo, o quociente eleitoral de 360 mil, né, só podem receber voto do partido aqueles que chegaram, no mínimo, a 36 mil, senão o partido perde aquela vaga. Então fica a dica para você entender como votar. Se você não tem candidato, se você não conhece ninguém, se você não quer votar em ninguém, você escolha um partido para votar na legenda. Se você vai votar para presidente, por exemplo, você lança todos os outros votos na legenda do seu presidente, que provavelmente vai ajudar no Congresso Nacional. Agora, claro, você tem que olhar os candidatos daquele partido para saber qual que possivelmente vai receber seu voto. E outra coisa é quando você tem dúvida sobre dos diversos candidatos daquele partido que você gosta, daquele partido que você é filiado ou coisa do tipo, você tem dúvidas em qual dar o seu voto. Tem 4, 5 deputados que você, poxa, adora e quer dar o voto para qualquer um. O que você faz? Vota na legenda. Vai lá, aperta só os 2 primeiros números, não escolhe os outros 2 do deputado, aperta só os 2 números da legenda, que aquele 2 números ali vai ajudar a eleger qualquer um daqueles ali que tiver a maior quantidade de votos. Mas também tem o problema que esses votos às vezes elegem aberrações, né? Pessoas que ninguém entende como é que aquele cara chegou ali. Como é o exemplo do Jean Willis. O Jean Willis foi eleito com 13 mil votos no estado do Rio, que é um estado que tem um quociente eleitoral de 160, 170 mil votos. Ou seja, cada deputado precisaria de 170 mil votos para ser eleito. E o Jean Willis foi eleito em 2010 com 13 mil votos. Isso em 2010. Em 2014, ele já melhorou bastante. Ele aumentou vezes 10, multiplicou por 10 a quantidade de votos. Então, teve 140 e pouco mil votos. Então, já ganhou um público grande depois do primeiro mandato dele. Mas, ainda assim, ele não seria eleito pelo quociente eleitoral, que é mais ou menos 170 mil. Então, nas duas vezes que ele se candidatou, ele não teria sido eleito pelo povo. Ou seja, as pessoas não votaram nele para eleger ele. Mas os votos do partido como um todo o ajudaram a ser eleito. E é aí que mora a figura dos puxadores de voto que eu falei no outro vídeo. Então fica ligado nisso, preste atenção, analise bem o seu partido, analise bem os candidatos daquele partido que você vai votar. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares, para que eles entendam realmente como funciona a nossa eleição, que muita gente no Brasil não sabe, a gente não aprende isso na escola, se for pesquisar é difícil de achar. Então, por isso que eu estou tentando contribuir aí, que as eleições estão aí, estão acirradas, vai mudar o futuro do nosso país e é muito importante. Então, compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares, para que todo mundo fique por dentro do assunto, beleza? Vou compartilhar esse vídeo também no meu canal do YouTube, que eu vou deixar aqui em cima. E quem quiser ver lá depois ou compartilhar também lá. E eu vou deixar lá também o vídeo dos puxadores de voto para quem não viu, beleza? Valeu, pessoal. Abraço.